Oi galera, hoje eu vou ensinar vocês a utilizar ela, a heroína do semestre, Capitã Marvel, na sua redação. Quer saber mais? É só continuar assistindo ao vídeo. Bom, gente, eu vou ensinar então vocês a utilizar 4 situações que vocês podem utilizar Capitão Marvel na redação de vocês. E eu já aviso, antes de você continuar assistindo a esse vídeo, que ele tem sim spoilers. Novamente, alerta spoilers nesse momento. Esse vídeo vai ter spoiler sim, vai ter situações que ocorreram, né, ao longo do filme, e eu vou mencionar aqui pra vocês. Então, se você ainda não assistiu ao filme e é fã da Marvel, eu te indico que você assista ao filme primeiro e depois assista ao meu vídeo. Ou então, se você não é fã, se você não acompanha, você pode assistir, que isso não vai te causar um impacto, tudo bem? Bom, gente, vamos lá então. 4 situações para vocês utilizarem Capitão Marvel. Primeira situação é a questão, né, obviamente, claro que eu não ia deixar de falar isso, que é sobre o empoderamento feminino, né? Capitã Marvel vem aí com essa força da mulher, com essa força de uma guerreira para salvar vários povos, né? Para salvar inclusive o nosso planeta Terra de algum outro problema, de inimigos, enfim. Então ela tem esse empoderamento feminino em torno dela, ela é uma guerreira principal, ela é uma super heroína. Então, se cair algum tema relacionado à presença da mulher, né, e você quiser trabalhar no seu texto, ao longo da sua redação, a argumentação de empoderamento feminino, mencionar que hoje existe empoderamento feminino, e se você quiser retratar um exemplo, né, para comprovar no seu texto que sim, que existe empoderamento feminino, por exemplo, nas telinhas, você pode sim mencionar a Capitã Marvel, porque ela mostra isso, esse empoderamento da mulher, né, como uma super heroína da Marvel. Tudo bem? Então essa é a primeira situação. Vamos agora para a nossa segunda situação que você pode utilizar a Capitã Marvel. E lembrando, gente, deixa eu só explicar para vocês para ficar bem claro aqui. Capitão Marvel é um tipo de intertextualidade que você traz para a sua redação. O que seria intertextualidade? É quando você traz algo de fora para o seu texto. Isso na banca do Enem é considerado um repertório sociocultural. Então, repertório sociocultural é quando você traz alusão histórica para o seu texto, alusão sociológica para o seu texto, literária, né? Ou então menção a séries, a filmes, enfim. Então, é quando você traz algo de fora para o seu texto. Neste momento, eu estou te ensinando a utilizar a queridinha do momento, que é Capitão Marvel, na sua redação. E aqui no canal eu vou te ensinar que você pode utilizar sim, além da história, além da sociologia, além da filosofia, você também pode utilizar super-herói no seu texto, você também pode utilizar aquela série que você adorou, né? Isso é permitido usar na redação, desde que você articule muito bem o seu texto, desde que você relacione muito bem esse repertório sociocultural na sua redação, ok? Não é só você mencionar Capitão Marvel, deixar Capitão Marvel lá na sua redação, né, de uma maneira desconexa, de uma maneira incoerente. Isso não funciona. Funciona se você associar muito bem ao tema. Por isso que quando eu trago aqui para vocês situações de como utilizar filmes, séries ou até a própria história na redação, eu mostro situações específicas, né, que você só pode utilizar nesses casos específicos. Afinal, dessa forma o seu texto vai ficar coerente. Tudo bem? Entenderam? Vamos então continuar na nossa segunda situação de como você deve utilizar Capitão Marvel no seu texto, que é a questão da alienação, gente, né? Se cair algum tema e você quiser trabalhar a alienação como argumento do seu texto, você pode colocar, por exemplo, Capitã Marvel como um exemplo. Afinal, a Capitã Marvel, ela foi alienada, né, por um grupo de um outro planeta. Vocês vão descobrir, no início do filme mostra, no início não, na verdade, no meio do filme pro final, a gente descobre aí uma inversão de papéis. Quem nós pensávamos que eram os mocinhos da história, na verdade, são os grandes vilões da história. So, Skrulls are the bad guys. Então,
Com essa reviravolta, nós percebemos, assim com a Capitã Marvel, que ela tinha sido enganada, então ela foi alienada por um sistema para acreditar que ela era uma pessoa, né, fazendo com que ela esquecesse o passado dela. Então a questão da alienação, eles manipulam a cabeça dela, eles manipulam para ela acreditar que ela realmente é pertencente daquele grupo, sendo que na metade do filme para o final ela descobre que não, que ela tinha sido enganada e que na verdade ela estava sofrendo uma manipulação, né, uma alienação desse grupo específico, tudo bem? Então, se cair algum tema e você quiser relacionar, né, a questão da alienação no seu texto como argumentação, você pode sim citar a Capitã Marvel, afinal ela foi alienada, né, ela descobre só na metade para o final do filme dessa situação que ela foi envolvida, tudo bem? Então esse é o segunda situação que você pode utilizar a Capitã Marvel. Vamos agora para a nossa terceira situação. E antes de ir para a terceira situação, eu queria te mostrar que tudo isso que eu explico, né, aqui nesse vídeo, ou então tudo isso que eu vou ainda explicar nesse canal, desde na questão de como construir uma introdução, como construir uma conclusão, como fazer desenvolvimento, né? Tudo isso que eu explico aqui para vocês no canal, tudo isso está na minha apostila de redação, a apostila do método escrito. Essa apostila foi idealizada por mim com conteúdo 100% original. Ela é dividida em 17 capítulos. Nesses capítulos eu explico para você desde como fazer introdução, desenvolvimento e conclusão para estilo Enem, né? Estilo de temas sociais, e também te ensino a fazer para estilos subjetivos. Você vai fazer FUVEST, né? Ou então você vai fazer algum vestibular aí com temáticas mais subjetivas. Essa apostila também foi idealizada para você. Por exemplo, aqui, ó, nesse capítulo eu ensino como fazer desenvolvimento, né? Aqui era desenvolvimento estilo Enem. No final dessa apostila, eu explico para vocês, né? Dou para vocês 10 propostas de redações para vocês treinarem, praticarem. E ao final, eu ainda escrevi sobre alusões, né? Seja alusões históricas, alusões sociológicas. Eu explico como você utilizar alusões no seu texto, fiz em formato de mapa mental para facilitar o seu estudo, tudo bem? Então essa apostila aqui de redação, a versão física dela, ela está à venda na minha página do Instagram. Vou colocar aqui abaixo a minha página do Instagram para você. E a versão digital dessa apostila está à venda no meu site. Vou colocar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tudo bem? Caso você queira adquirir essa apostila. Bom, vamos então aqui continuar na nossa terceira situação de como utilizar a Capitã Marvel, né, na sua redação, que é em relação a uma reflexão. Gente, o filme ele traz uma reflexão tão bonita que caso você faça algum vestibular, né, com temáticas subjetivas e ao final você queira fazer alguma reflexão, por exemplo, se cair algum tema relacionado à vida, à morte, né, que são temáticas mais subjetivas, você pode sim fazer uma reflexão final em relação à Capitã Marvel, porque tem uma parte muito importante, eu até me emocionei nessa hora que eu estava assistindo ao filme, que é o momento que ela fala assim, eu sou uma humana, e aí mostra várias cenas que ela caiu e levantou, né? Nesse sentido assim de superação, nesse sentido de você ser perseverante, né? Em relação aos desafios, em relação aos obstáculos que a vida vai te propor, vai te proporcionar. Então é muito bonito isso no filme, a forma que o filme trata isso. Então essa questão, né, da perseverança, da determinação da Capitã Marvel, se cair algum tema subjetivo e você quiser fazer uma reflexão no final da sua redação, falando que a humanidade ela tem que ser mais perseverante, que a humanidade tem que ser mais determinada em relação aos seus objetivos, você pode sim citar a Capitã Marvel. Afinal, Capitã Marvel ela é isso, né? É uma das definições da Capitã Marvel, é ser determinada. Então, assim, inclusive com essa cena do filme, para quem assistiu, é uma cena muito bonita, né? Que mostra aí várias situações que ela caiu ao longo da vida dela, mas ao mesmo tempo ela levantou com mais força ainda para enfrentar, né, os obstáculos que a vida lhe proporcionou. Tudo bem? Então essa é a terceira situação. Vamos agora para a quarta situação. A quarta situação é em relação à importância da amizade, né? Como eu falei para vocês, Capitã Marvel, ela não sabia muito bem quem ela era. Ela tinha flashbacks do passado. I keep having these memories. Something in my past is the key to all of this. Mas ela não sabia quem ela realmente era, de onde que ela vinha, né? Enfim, ela não sabia nada disso. Mas a metade do filme pro final ela descobre, e ela descobre com auxílio, né? Com a ajuda de uma grande amiga dela.
E aí a gente percebe aí a importância da amizade, como que a amizade ela é importante na nossa vida, tanto na construção do indivíduo, enfim. Então, se cair algum tema subjetivo, algum tema sobre relações interpessoais, por exemplo, e você quiser fazer o foco em relação à amizade, né, da importância das amizades na contemporaneidade, você pode sim citar Capitã Marvel, afinal a amizade que de certa forma recupera, né, essa lembrança dela. E é muito bonito de se ver essa amizade, eu tenho certeza que a gente ainda vai saber mais dessa amizade nos próximos filmes. Então é muito importante isso. Você pode citar sim Capitã Marvel na sua redação, tudo bem? Gente, vamos agora para uma quinta situação. Na verdade, são 5 situações que você pode utilizar Capitã Marvel. A quinta e última situação que você pode utilizar é em relação à questão da memória. Eu, particularmente, acho o tema da memória assim, maravilhoso. É um tema ótimo para ser discutido em temáticas subjetivas, né? Você pensar que a memória não é cronológica, você pensar que a memória ela já foi tratada de diversas formas na literatura, seja memórias póstumas de Brás Cubas, memorial de Ares, enfim, né? A gente tem várias formas, memória de um sargento de milícias também, enfim. A memória ela já foi tratada de diversas formas no campo da literatura e eu acredito assim que é um excelente tema para bancas subjetivas. Então, caso você vá fazer algum vestibular com temáticas subjetivas, fique atento a esse tema. Afinal, é um tema muito importante, é um tema muito subjetivo, cada um pode escrever de uma forma, né? O que a memória representa para você? A memória para você representa, de certa forma, algo cronológico, ou então não, a memória, ela vai, né, igual a Capitã Marvel, sofre flashbacks, enfim. E aí, pensando nisso, se cair algum tema relacionado à memória, você pode sim citar a Capitã Marvel como exemplo, porque igual eu falei pra vocês, no início do filme ela não tinha uma memória, ela não sabia quem ela era, então a memória dela era formada com flashbacks, né, que ela tinha ao longo do filme, até ela descobrir de onde ela veio, quem ela era, e aí sim ela se reencontrar, digamos assim. Mas no início do filme ela não sabia quem ela era, então ela tem sim dificuldades em relação à memória, até porque ela foi programada para esquecer tudo que ela viveu, foi algo proposital, mas infelizmente ela no início não sabe, né, de onde que ela era, de onde que ela veio, enfim. Então, se você quiser falar, se cair algum tema relacionado à memória, você pode sim citar a Capitã Marvel como exemplo, afinal, né, no filme ela não tem a memória dela 100% recuperada no início do filme, só do meio para o final, afinal ela foi programada para esquecer a memória. Imagina isso, que triste, imagina você esquecer sua memória, né, a memória, as suas lembranças da sua infância, as lembranças das suas primeiras amizades, do seu primeiro amor, imagina como é importante, né, termos memórias. Então, isso é sim importante você mencionar, caso caia algum tema subjetivo dessa forma, tudo bem? Bom, gente, então hoje eu ensinei a vocês 5 situações para escrever no texto de vocês, né, sobre Capitã Marvel. Lembrando que quando você traz Capitã Marvel para o seu texto, é uma alusão, né, um repertório sociocultural, é algo que você traz de fora para o seu texto. E se você fizer de maneira articulada e relacionada, isso dá certo sim. Não tenha medo, tudo bem? Aqui no canal eu vou te ensinar a utilizar várias alusões dessa forma, séries famosas, filmes infantis, tudo isso dá para utilizar. Aproveite o recurso que você tem, aproveite o seu conhecimento adquirido para utilizar na redação, que eu tenho certeza que você vai arrasar, tudo bem? Bom, gente, eu sou a professora Gisele Silva e este é o Método Escrita. Ah, gente, e não se esqueçam de curtir esse vídeo se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, vão vir muito mais outros vídeos nesse formato. Além disso, ainda vão entrar vídeos aqui novos no canal sobre como fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Se inscreva no canal para você acompanhar sempre que eu postar novos vídeos. Me siga em outras plataformas digitais, afinal eu também estou em outras páginas divulgando outros materiais. E seja bem-vindo, eu sou a professora Gisele Silva e este é o Método Escrito.